Olá, queridos! Boa tarde a todos! Quanto tempo, uma semana aí longe de vocês, né? Mas muito bom que vocês estejam aí aprendendo um pouquinho mais comigo hoje. Lembrando que a Silvana está aqui da escola gravando a aula, então de vez em quando vocês vão ouvir aí o barulho de um telefone ou alguém aqui falando no fundo. Mas estamos aqui trabalhando para oferecer o melhor ensino para vocês. Tá bom, meus amores? E a nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre a expansão do islamismo, algumas migrações na Idade Média, algumas migrações de muçulmanos e judeus durante a Reconquista, enfim. Vamos estar falando um pouquinho sobre esse conteúdo. Mas quero lembrar vocês que 2h10 a tia Silvana vai chamar vocês lá no Zoom para fazer a correção da atividade, tirar dúvidas. Não esqueçam de botar a blusinha da escola. A Silvana fica muito feliz quando vocês colocam. Isso quer dizer que vocês estão se preparando para estar ali estudando comigo, tá bom? Obrigada por vocês estarem aí comigo e vamos dar início à nossa aula. O primeiro título, lembrando que vocês vão precisar do seu piloto, né? O piloto que a tia Cilda deu a vocês no início do ano. E vamos estar grifando algumas coisas. E o primeiro título é a expansão do islamismo, na página 200, que diz assim: o islamismo é uma religião que teve início na Península Árabe, onde fica hoje a atual Arábia Saudita, exatamente na cidade de Meca, com as pregações do profeta Maomé. Isso é o islamismo, é uma religião que começou lá na Arábia Saudita e ela iniciou com as pregações do profeta de Maomé. Contudo, suas ideias e palavras incomodavam os moradores e líderes locais. Por isso, passou a ser perseguido. Maomé e seus seguidores migraram, então, para a cidade de Medina, no ano de 622 d.C. Esse ano é o marco inicial do calendário muçulmano, ou seja, os muçulmanos têm um calendário próprio que começa com toda essa história envolvendo a vida do profeta Maomé. Essa foi a primeira migração muçulmana na história. Depois disso, eles passaram a guerrear com populações vizinhas, espalhando os ensinamentos de sua fé para regiões da Síria, Iraque e Irã. A expansão dessa religião, junto ao seu povo, foi sendo difundida no norte da África e em quase toda a Península Ibérica, atuais Espanha e Portugal, no século VIII. Lembrando que a Península Ibérica hoje são a Espanha e Portugal, tá bom? Vamos grifar aí, ó, com o piloto, esse primeiro parágrafo aqui, onde está falando do islamismo. Ok? Lá desde o islamismo até a palavra muçulmano. Partindo aqui para migrações na Idade Média, a Silvana vai aumentar aqui um pouquinho para vocês, porque está um pouquinho... Opa, vamos voltar lá, vai para onde? Ó. Após as primeiras migrações dos povos germânicos nos domínios do Império Romano, este deixa de existir, dando lugar à formação de diversos reinos na Europa. Ou seja, os povos germânicos deixaram de existir, tá? Dando lugar a outros reinos na Europa. No entanto, outras migrações ocorreram durante o século VIII e IX. Enquanto os germânicos se fixavam nos territórios, no antigo Império Romano e formavam o Reino dos Francos, que resultou na formação da França, as invasões germânicas foram se acabando
e havia se formado um novo império liderado por esses povos francos. Contudo, povos vindos do leste da Europa também passaram a migrar sobre terras desse império. Eram quem? Eram os húngaros, que eram povos nômades, pescadores e pastores, mas que estavam sendo pressionados por povos da Ásia Central e começaram a invadir violentamente as regiões alemãs do Império Franco. Com o passar dos anos, esses povos se tornaram cristãos e permaneceram em terras que hoje pertencem à Hungria. O mesmo aconteceu ao norte da Europa. Em uma região chamada Escandinávia, várias tribos de culturas semelhantes ou parecidas, conhecidas como vikings ou normandos, que é de Nordman, homens do norte, em busca de terras férteis. Olha, terras férteis são aquelas terras onde a gente pode plantar que vai nascer, né? São terras produtivas. Já que muitas de suas terras eram geladas e de pilhagem, né? O que eram as pilhagens? Eram os saques, né? Migraram e invadiram os reinos da França e Inglaterra, além de outras regiões europeias. No entanto, depois de muitas guerras entre os vikings e os reinos que haviam sido formados na Europa, a maioria deles foi se convertendo ao cristianismo e se fixando onde migravam, levando consigo um pouco de sua cultura. Vamos falar um pouquinho de tudo isso que nós lemos agora. Os povos germânicos, eles iam se fixando nos territórios, tá? Onde era o antigo Império Romano. Só que isso foi se acabando. Por quê? Porque isso foi resultando em outras formações de outros povos, como os francos. Os francos são onde hoje nós conhecemos como França. E essas invasões foram se acabando. Por quê? Porque o império, aquele Império Romano que era forte, né, que depois foi se enfraquecendo com as chegadas dos germânicos, perdeu a força sendo dominado pelos povos francos, que é a França. Depois, mais para frente, veio os povos vindos do leste da Europa. Eles começaram a entrar nesses impérios. Esses povos eram nômades, que eram os húngaros, o que eram pescadores, outros eram pastores, mas eles estavam sendo pressionados pelos povos da Ásia Central e começaram a invadir as regiões onde aquele povo franco estava, entendeu? E foram dominando, porque os vikings eram muitos agressivos. E com o passar dos anos, esses povos foram se tornando cristãos, ou seja, eles já tinham conhecido aquela doutrina da religião do islamismo, né? Mas com o passar do tempo e essas invasões de outros povos entrando naquele território, foram trazendo outras culturas religiosas e foram trazendo o cristianismo. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram se tornando povos cristãos. Logo que isso aconteceu, né? Aquela parte da Europa onde se dominava as Escandinávias, né? Onde aquela partezinha da Europa, aquele nortezinho da Europa, várias culturas, né? Os vikings foram levando, e os normandos, que eram os homens do norte, eles iam em buscas de terras férteis. Por quê? Porque eles sabiam que de onde eles vinham as terras não eram produtivas. Então eles queriam dominar aquelas terras, porque eram terras férteis, para trazer uma lucratividade para eles. Então eles migravam para esses lugares, invadiam os reinos da França e da Inglaterra e aquelas regiões que eles conseguiam, né? E depois dessas guerras,
o que acontecia com os vikings? Como eles haviam se formado todos ali por aquela região da Europa, eles ganharam força, né? Eles foram se fortalecendo, e com isso o cristianismo foi crescendo. E aonde tinha o cristianismo, ele foi levando consigo, aonde os vikings passavam, ele ia levando consigo toda aquela cultura que o cristianismo oferecia, tá? A maioria deles, eles foi se convertendo ao cristianismo e ia se fixando onde eles migravam. Por isso que eles iam levando com eles toda essa cultura. Passando para a página 202, ainda na Idade Média, durante o século XIV, o crescimento populacional e o avanço na economia fizeram com que o comércio se reavivasse, ou seja, eles tiveram mais relações comerciais entre os povos da Europa, da África e da Ásia, e estavam acontecendo. Essas relações estavam acontecendo entre a Europa, a Ásia e a África. Mas, em meio a esse vai e vem de mercadorias pelas águas, né? Tanto pela parte terrestre como pelos navios, ratos entravam nos navios e suas pulgas transmitiam a doença chamada de peste bubônica. Vamos falar um pouquinho sobre essa peste. Ela foi conhecida também como a peste negra. A peste negra é uma doença mortal que começou a afetar os povos desses 3 continentes. O continente da Europa, da Ásia e da África. Deixa eu te explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Esses ratos que vinham dentro dos navios, nessa migração de comercialização entre esses 3 continentes, eles se alimentavam das sementes que estavam dentro desses navios. Acabavam mordendo as comidas das pessoas, e aquelas pessoas se contaminavam com essa doença. E essa doença dizimou uma grande parte da população mundial ali. A Europa, então, foi a mais devastada, porque essa doença matou muitas pessoas, porque as coisas que eles vinham trazendo dentro dos navios ficavam infectadas com essa doença. E aí as pessoas, quando paravam com seus navios nos portos, olha que interessante, eles descarregavam aquelas comidas que estavam contaminadas com a peste bubônica. Quando eles iam comer, eles se contaminavam e acabavam contraindo essa doença, e até muitos morriam. Mas o que era interessante? Hoje, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? Que já passou de uma epidemia, porque a pandemia é uma coisa mundialmente acometida à humanidade. A pandemia, ela atinge ao planeta inteiro, diferente de uma epidemia que ela acomete somente uma região, né? Mas a pandemia é mundial. Nós aprendemos uma palavra chamada quarentena, que é a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. Mas essa palavra quarentena, ela vem dessa época aí. Dessa época, no século XIV, quando surgiu a peste negra. Olha que interessante. Os navios vinham contaminados. E quando eles paravam nos portos, o que as autoridades locais faziam? Pedia para que ele não ficasse ancorado nos portos. Ficava a alguns quilômetros da costa, ficava ali no navio por 40 dias parado, longe dos portos. Porque se alguém naquele navio morresse, isso quer dizer que aquele navio estava contaminado com a peste negra, com a peste bubônica. Então, eles não poderiam se aproximar dos portos para trazer aqueles produtos. Se após 40 dias não morresse ninguém naquela embarcação, aí aquele navio poderia se chegar até os portos para poder vender a sua mercadoria naquele
naquele continente. Então, essa palavra quarentena, ela vem dessa época, onde os navios ficavam lá afastados do porto, de quarentena por 40 dias. Se não morresse ninguém, aí aquele navio poderia se aproximar para vender a sua mercadoria. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós ficamos de quarentena, mas não é nem 40 dias, né? Tem que ser quinzentena, porque para o Covid nós ficamos isolados por 15 dias, na verdade, né? Mas eles chamam de ficar de quarentena, afastado, isolado, para que a enfermidade não se alastre, tá bom? Voltando aqui à nossa aula. Uma doença mortal que começou a alterar os portos desses 3 continentes. Ao perceberem suas regiões e a população prejudicada com essa doença, muitas pessoas passaram a migrar para regiões interioranas da Europa e na Ásia. A consequência dessas migrações foi a disseminação da doença por pessoas contaminadas em regiões onde havia pessoas saudáveis. Ou seja, eles vinham daquelas regiões que estavam contaminadas, queriam ficar lá na região interior e quando chegavam lá, acabavam contaminando essas pessoas que estavam isoladas. Estima-se que a quantidade de mortes por essa doença tinha sido cerca de 200 milhões de pessoas. Olha isso, gente. É muita gente, 200 milhões. Claro que nós já passamos disso só com o Covid, né? Já passamos de 200 milhões de pessoas que morreram com o coronavírus. Mas para aquela época, 200 milhões de pessoas dizimou assim 75% da Europa. E isso é muito grave. A Europa teve que se reerguer novamente, porque muitas pessoas morriam. Já não tinha mais lugar para enterrar as pessoas enterravam em valas. Para você ver que gravidade que chegou a essa doença. Continuando. A migração de muçulmanos e judeus durante a Reconquista. Segundo historiadores, esse período se inicia com a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Outros preferem adotar o período das navegações ou expansão marítima. O fato é que, nesse momento de transição, de mudança, né, mais movimentos migratórios ocorreram no território europeu. E o principal deles foi, a reconquista da Península Ibérica, que era quem a Península Ibérica? Que nós aprendemos aí? Espanha e Portugal, não é isso? A reconquista da Península Ibérica pelos reinos cristãos de Portugal e Leão, Costela e Aragão. Veja aqui, como que era o mapa. A Península Ibérica no século XII e no século XIII. Olha como é que ela se transformou. Tá vendo essa transição? Olha o que aconteceu com o Império dos Almorávidas. Olha. Vejam que esse movimento tinha características econômicas, políticas e religiosas, pois, como se observa no mapa, o território ao sul da Península Ibérica era governado pelo Império de Almorávidas, que foi resultado das migrações durante a expansão islâmica e muçulmana. Dessa maneira, era uma guerra entre cristãos e muçulmanos. Os reinos de Castela, Aragão e Portugal começaram a dominar e reconquistar as terras que foram ocupadas no século VIII pelos muçulmanos. Em 1492, a reconquista chegou ao fim. Castela juntou-se com Aragão e formando o reino de quem? Da Espanha. Por isso, essa chamada reconquista da Península Ibérica fez essa divisão e dividiu Portugal e transformou Castela e Aragão em Espanha. Por
Por essa razão, muitos muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar em direção ao norte da África. Os que permaneceram logo foram obrigados a se converter ao cristianismo ou ir embora do reino. Em 1609, toda a população que ainda vivia na Espanha foi expulsa. Junto com os muçulmanos, no ano final da Reconquista, um decreto dos reis espanhóis colocava em risco a permanência dos judeus no reino. Tinham a mesma opção dos muçulmanos, ou seja, converter-se ao catolicismo ou seria expulso dos reinos. Estima-se que 200 mil judeus, após esse decreto, migraram à força para Portugal, Itália, norte da África e para o Oriente Médio. Olha a foto deles aí, ó, se migrando. Agora nós vamos fazer essa atividade aqui, que é a número 2, a número 1 nós já fizemos. E daqui a pouquinho a tia vai botar, daqui a pouquinho não, vou botar agora, as páginas que você vai fazer do livro Net Saber, tá? Que é a página 27 e uma atividade que a tia vai colocar aí para você fazer também, tá bom? Vamos fazer agora essa página 203, que é essa questão, e a tia vai colocar aí já uma atividade para vocês fazerem junto comigo, que é no caderno. Vocês vão copiar no caderno e vai fazer junto comigo. Eu vou suspender a página do Net Saber, porque nós vamos fazer essa atividade no caderno, tá bom? Eu vou colocar 2 vídeos para vocês fazerem. Uma da atividade e essa agora da explicação. Mas, a princípio, responde essa daqui para mim, ó. Qual foi o motivo que os muçulmanos e os judeus tiveram que migrar para fora da Península Ibérica? Por que eles tiveram que sair de lá? Responde. Essa é facinha, hein? E logo após, vocês vão assistir o vídeo e copiar no caderno de vocês a atividade que a tia Sil vai passar. Tá bom? Um beijo e já vocês copiem no caderno essa atividade.